graças em nome de Jesus, amém. Aleluia. Você pode sentar, querido. Aleluia. Vocês estão bem, igreja? Ixi, isso é amém de quinta-feira do paulistano, irmãos. Eu também estou cansada do trabalho. Mas você vai mostrar que você é da fé. Eu vou te dar um outro boa noite. Você dá um boa noite de crente, tá bom? Boa noite, igreja. Pastor, o povo aqui parece até do CrossFit, ó. Aleluia. Vou dar um trabalhozinho para o Renan. Só um pouquinho. Queria que a Bia colocasse uma foto. Foto linda, eu sei, eu sou das plantinhas. Mas não sou mãe de planta. Não fala isso não, irmãos. Eu nunca botei planta no mundo, graças a Deus. Para quem não sabe, essa espécie de plantas, tem algumas aí, mas a espécie é uma só, é suculenta, né? Então, a gente tem vários tipos de suculenta. Aquela ali, tem uma que é a mais diferentona, até de cor. Ela parece uma estrela, né? Toda espetadinha. Ela era para ser mais bonita. Não sei se você percebe, apesar dela ser acinzentada, que ela está queimada. Ou só a Irmã Maria. A Irmã Maria é o quê? Da jardinagem. A Irmã Maria já bateu o olho, viu que está feio o negócio. Passa para 2, Bia. Eu dei um foco nela para você ver a situação de vida dessa planta. Ela está com muita ponta ressecada, queimada. Na verdade, não tem nenhuma aí que está saudável. Mas você viu que ela está num vaso. Volta para a primeira, Bia. Ela está num vaso com outras suculentas e todas estão vivas, verdinhas, saudáveis, dando inclusive outras. E aí eu estava o quê? Já perdendo o juízo, sem entender o que estava acontecendo com o raio dessa suculenta morrendo e todo mundo vivendo dentro do mesmo espaço. E aí, irmãos, de repente, depois de meses, eu toquei nela. Vai lá para a última, Bia, para 3. Quando eu toquei, ela tombou. No que ela tombou, eu descobri uma coisa. Olha, aquilo tudo ali embaixo é raiz. As raízes estavam todas fora da terra, irmãos. Ela não estava plantada como as outras estavam plantadas no vaso. Ou seja, ela não recebia água, ela não recebia alimento. Ainda que eu adubasse a terra, eu adubei lá, peguei aquele spray, a Irmã Maria me falou, compra do spray que é bom. Nem o spray da Irmã Maria resolveu com ela. Por quê? Ela não estava plantada no solo. É manta, irmã. A gente vai chegar no bom lugar, amém? Não vai ser a noite da jardinagem. Eu só trouxe o que o Espírito Santo pediu para trazer. Eu estava indo para a academia malhar e ele começou, do nada, a falar comigo sobre essa suculenta. Irmãos, a gente é como se fosse uma planta. Entenda, tá? Não estou filosofando, não. A própria palavra vai falar em João que Jesus é a videira e nós somos os ramos que estamos conectados. Amém. O próprio Senhor, quando vai falar em Mateus 13, a parábola do semeador que saiu a semear, o nosso coração vai ser equiparado a solo. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo, Cássia, aparentemente, aquela planta tinha uma aparência que estava plantada igualmente como as outras. E todas estavam saudáveis. Só que todas desenvolviam, menos ela. Porque, irmãos, ainda que aquela raiz esteja tocando no solo, em algum momento, quando eu irriguei, ela teve um leve contato com a água, ela não absorveu o que ela precisava. Se você não sabe, suculenta, no inverno, nem uma vez no mês, acho que a gente molha, né, Irmã Maria? No verão, a gente molha uma vez no mês. Porque ela consegue absorver e reter água. Essa aí só estava tendo leves estoques de água. Ela não estava conseguindo sugar e reter água por estar fora do solo. E lembra que hoje ia ser uma noite de restauração? Muitas vezes no meio cristão, a gente olha assim, ó. Conhece o ditado, quem vê cara não vê coração? Quem vê cara não vê coração, irmãos. A verdade é que o solo do seu coração é só você, Deus, o Espírito Santo e Jesus que sabe. Olha, só. Eu não tenho como dizer.
Por mais que eu olhe assim para o pastorzão e seja um referencial para mim, a verdade é que eu não sei o que se passa dentro do coração dele. Só quem sabe é ele e Deus. E por mais que a gente veja uma pessoa desviada, a gente também não sabe o que passa no coração daquele ser humano, irmãos. Nem como ele chegou naquilo. Mas o desviado, ele dá ainda uma aparência de morto. Mas o problema é aquela suculenta lá que eu mostrei na foto. Ela está plantada no vaso. O problema é o desviado dentro da igreja. E eu estou falando porque eu cresci dentro da igreja. Eu sou do time Sofia e Arim, cresci dentro da igreja. Mas eu sei o que é ser uma desviada dentro da igreja. Nessa época eu só pedi licença do Ministério de Música, porque eu fui criada dentro da igreja. Então eu tinha um temor santo, igual o dos meninos, lembra? Que tocou e morreu fulminado. Eu tinha medo de tocar desalinhada e morrer fulminada no altar. Eu sei que hoje, infelizmente, se perdeu esse temor, eu acho infelizmente, né, pastor? A gente devia ver o que acontecia lá na igreja de Atos, porque aí eu acho que a gente ia tomar um rumo diferente. Eu estou rindo, vocês sabem que eu gosto de brincar, alguém falou misericórdia, mas eu estou falando sério. A gente precisa voltar, algumas coisas começarem a acontecer, irmãos. Porque a gente está levando muita coisa na brincadeira. E aí a gente começa a ver e tem cara de planta, cor de planta, mas em algum momento a falta de alimento, irmãos, a falta de água, começa a dar sinais, mesmo dentro da igreja, mesmo no mesmo vaso. O comportamento começa a ficar estranho, você começa a se ofender fácil. Fica tranquilo, eu não sei da vida de ninguém, irmãos. E esse revelamento eu não tive do Espírito Santo. Aleluia! Sinais começam a aparecer, irmãos. Igualzinho aquela planta. Porque não está arraigado, não está plantado. Juliana escolheu a música guiada. Ela nem sabia que ia ter planta na ministração hoje, né? Mas, irmãos, eu quero que essa noite você fique com isso na sua mente. Imagina que você é uma raiz. Imagina que a igreja, corpo de Cristo, é essa terra. Imagina que você precisa estar implantado nela. Na igreja, Cássia, não, no corpo de Cristo. Ele é a videira, a gente está ligado nele. Só que a gente tem que ter cuidado, irmãos. Porque se essa raiz não estiver bem firmada, um dia a gente morre. A própria oliveira verdadeira, que é Israel, eu tento não entrar em escatologia, mas acaba entrando, foi arrancada. Imagine a gente que foi enxertado. A gente pode ser retirado, irmãos. Isso é muito sério. Hoje eu estou ministrando aqui, vocês sabem que eu brinco, mas estou com um profundo temor no meu coração. Desde quinta passada. Meu irmão, de quinta passada que Maria ministrou, se você estava aqui, foi um temor santo. Camarada que estava em pecado aqui naquela noite, acho que acontecia igual lá em Atos, morria fulminado. Sabe, o Espírito Santo vem vindo com um tempo de alerta na nossa igreja. Não sei se vocês têm percebido, a gente tem sido alertado. E a gente vai se tornar indesculpável em algum momento, irmãos. Em algum momento a gente se torna. E aí não vai adiantar culpar o pastor, a mulher do pastor, a tia da salinha, o líder de jovens, o pai e a mãe. Não vai adiantar, irmãos. Aleluia. Vamos para a palavra, vocês estão muito sérios olhando para mim. Vamos lá para Mateus 13. Aleluia. Vamos lá para Mateus, irmãos. É um texto bem conhecido da gente. Parábola do semeador. Lá em Mateus 13, pode colocar a partir do verso 3. A palavra diz assim: E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: Certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram.
Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Verso 7. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma semente produzindo a 100, outra a 60 e ainda outra 30 por 1. Pula comigo, vamos pular a parte escatológica, que aqui não tem nenhum israelita. E vamos lá para o verso 16. Pula para o 18. O 18 fala assim: escutai vós, pois a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e o arranca, o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração. Chega a angústia, a perseguição por causa da palavra. Logo, a abandona. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30. Olha a gente voltando para a plantação, não falei que a palavra tinha plantação? Sabe, irmãos, Jesus vai comparar aqui os nossos corações com solos. E a gente tem que ficar atento. Eu não sei você, mas todo ano eu começo o ano sempre perguntando para Deus: o que o Senhor quer de mim esse ano em relação à palavra? O Senhor quer que eu estude o quê? Porque eu quero que você se veja agora saindo da planta como uma cadeira, que ela tem base. Não tem a cadeira que vocês estão sentados, tem 4 bases, correto? É por isso que ninguém cai. Pensa que a sua vida tem que ter bases. E nós, como cristãos, a gente tem certos pilares, fundamentos da fé, que se a gente não aprende, primeiro, aprende, segundo, pratica, terceiro, dá manutenção. Eu não sei você, mas a diaconia dessa igreja tem que dar manutenção nessas cadeiras, né, irmã Maria? Se não apertar parafuso, irmãos, talvez um dia você pode sentar e escorregar. Não é? A gente precisa de manutenção, irmãos. Então, todo ano eu faço essas perguntas. E aí eu sigo sempre uma linha de estudo naquele ano, dentro daquilo que o Espírito Santo me guia. E por que eu estou falando isso? Porque crente, irmãos, tem que dar manutenção na vida. Quantos aqui, vamos fazer o censo do IBGE Gospel, quantos aqui já fizeram rema, primeiro e segundo ano? Show. Quantos aqui estão no segundo? Eu sei que tem gente fazendo. Olha, quantos estão no primeiro? Escola de ministros. O senhor é formado, formado. Fazendo, eu sei que não tem ninguém fazendo aí. Por isso que eu nem perguntei. Perdão. Missões eu não vou perguntar. Quem aqui já fez algum curso, independente de ser rema, mas algum curso da palavra? Oh, o número aumentou. Aleluias. Eu vou parar o censo por aqui para não ficar feio, tá? Daqui para lá. Não precisa levantar, tá, gente? Pelo amor de Deus. Quantos aqui leem a Bíblia diariamente? Não é para levantar, é só para você pensar com você sua resposta. Quantos leem a Bíblia semanalmente? Mensalmente? Quem faz leitura bíblica anual? Gente, eu só estou atrasado um dia. Eu quase terminei o dia 11 hoje. Vou terminar a minha até dia 31 de dezembro. Quantos aqui leem? Hoje, é uma pergunta nessa igreja até fácil de responder. Quantos estão lendo algum livro relacionado à palavra? É se eu descer levantar, que essa igreja todo mundo lê. Por que eu estou perguntando isso?
Porque, irmãos, a palavra é a nossa fonte de alimento. Veja que Jesus vai comparar a semente à palavra. Aquele que nasce de novo, ele tem uma fome pela palavra que é impressionante. Só que essa fome, irmãos, não pode morrer na gente. Porque se ela morreu e você não tem prazer de estar com a Bíblia, alguma coisa está errada. Porque em algum lugar você está se alimentando. Quem não tem fome de comida, irmãos, é porque come besteira. Irmãos, eu vejo no meu trabalho. E eu já aceitei que o hot dog de Osasco, o dogão, é almoço. Eu já nem brigo mais com isso. Mas tem gente que come miojo na hora do almoço, irmãos. Se o miojo está satisfazendo, porque vai encher a barriga. Naquela hora vai encher. Você não vai sentir falta de arroz, feijão, carne e verdura. Jamais. Só que miojo nutre? Não nutre. Sustenta? Nem sustenta muito tempo. Eu sou bariátrica, eu não passo 3 horas com miojo na barriga, irmãos. Porque eu tenho menos estômago. Alguma coisa está preenchendo, se a gente não está preenchendo com a palavra. E existem algumas bases, eu vou só citar algumas que a gente precisa, irmãos, estar atento. As minhas esse ano foi fé, até um pedaço de agosto, e agora em agosto virou para oração. Mas fé é a base da base. Vou ajudar aqui meu amigo Renan. Começar pelos que eu já li, físico, porque o Kindle eu nem trouxe. 5 elementos da fé do Keith Butler, muito bom. Gente, quem nunca leu e quer entender assim, o básico de fé, lê porque é bênção. E ele é bem didático, esse livro, tá? E temos o quê? Na nossa livraria. Não vou falar de desconto, porque não me deram. Vai que eu dou aqui, né, algum desconto, é o Renan Cássia. Gera Expectativas, de Kenyon W. Reagan, que a gente chama carinhosamente de Reagan Jr. Sou suspeita, porque eu amo os livros dele. Mas Gera Expectativas também vai falar de fé, vida de oração. Ele é incrível, esse livro. Esse é mais grosso, é só para corajoso, irmão. Viu que eu comecei com fino? Para você não reclamar. Fé Sempre Crescente, são os sermões do irmão Smith Wigglesworth. Quase, uma hora sai. Muito bom, irmãos. Tudo que você já viu, os professores do Rema, ministro pregar, tiraram daqui as frases dele, viu? É tudo sermão dele. Por último, mas não menos preferido, mas o mais preferido, A Grande Confissão, que é o novo livro do Mark Hentz, um dos meus autores literalmente preferidos. Tudo que sai em português eu leio. Dei de presente a um grande homem de Deus. Irmãos, incrível, prático, dá para fazer de forma devocional, confissões poderosas. Isso é o quê, Cássia? Isso é você se alimentando. Se precisar, reler. Lê de novo. Quem já formou no Rema, relê a apostila de Rema. Se inscreve na Luminar, irmãos. Vai lavar uma louça, vai faxinar uma casa, vai ouvir os áudios na Luminar. Esses aqui eu não li. Não pode mentir, não, menino. Quer que eu morra fulminado, Renan? Tem Novos Limiares da Fé e Andando por Fé, tá? São tirados da série Crescimento Espiritual do irmão Reagan. Esse é o pai, né? É o pai. Muito bom. Cássia, como tu sabe se tu nunca leu? Nunca li algo do irmão Reagan que eu não gostasse. Só por isso. E oração é outro pilar. Irmãos, crente que não se alimenta da palavra, não tem uma vida de oração, eu não vou nem dizer que você é Nutella, irmão, que Nutella ainda é gostoso. Você está desviado dentro da igreja. É o básico, irmãos. Até criança sabe que tem que fazer isso. Esse livro aqui é A Arte da Oração, do irmão Reagan, muito bom. Eu estou lendo aquele Uma Vida de Oração Sobrenatural, que é um lançamento da Nancy Dufresne, que nossa editora lançou, incrível. E aí o meu outro preferido, é até de uma irmã nossa que partiu em Cristo, a Petsy Camanelli. É o nome da matéria, né? Uma Vida de Oração. Como é? Não é esse, não? Não é o Para um Momento Como Este, não. É o nome da matéria do Rema de oração. Como é?
Oração que Prevalece. Ela e uma outra irmã que escreveu. Um dos melhores livros. Ele e a Arte da Oração, para mim, é leitura básica sobre oração. Então, eu quero te estimular a ler livros fundamentais e básicos, irmãos. Eu sei que talvez você é Sofia da vida, e você gosta de escatologia, não tem problema, entendeu? Sofia é uma bênção, gente. Ela gosta mesmo de escatologia. Mas, irmãos, a gente tem que aprender a ter uma alimentação seleta, mas nunca esquecer que ainda é o arroz, o feijão, a carne. E aquele tomatinho, o alfacinho que vai trazer a clorofila, entendeu? Vai trazer aquela sustância para você passar o dia, irmãos. A gente precisa checar essas bases, assim como a nossa diaconia checa as bases das cadeiras, para que você não caia dela, para que você não puxe e saia na sua mão. A gente precisa fazer essa checagem das nossas bases, porque senão uma hora rói. E eu não sei você, eu não quero ser a casa lá que veio a chuva, a tempestade, e aí ficou só os estrondos, porque não tinha uma base sólida. Eu lembro quando eu fui chamada para a questão do ministério mesmo, de ministrar, pregar, e eu fiz uma oração, que hoje eu pensando, eu falei, nem raciocinei na hora que eu fiz, eu falei, Senhor, se for para ministrar, igual eu cresci vendo, ministro, que tinha retórica, mas não tinha uma vida prática e acabava se desviando, o Senhor me leva logo. Isso aí não serve para mim, não. Eu nem me toquei que dependia de mim, não dele, né? Mas tudo bem. As coisas assim, coisa de menino novo, irmão. A gente vai amadurecendo, não faz mais essas orações. Mas, irmãos, a gente precisa ter uma vida de prática da palavra. Olha aqui a primeira semente. Ele fala que a primeira semente é aquela que ouve a palavra, só que ela não entende, porque ela não entende, o maligno vem e rouba. Aquilo que você não entende, você precisa começar a correr atrás de estudar e aprender rápido. Porque se você não receber, não aprender, você nunca vai tomar consciência. Se você não tem consciência daquilo, se aquilo não entrou no seu espírito, você nunca vai praticar. Eu não sei os remáticos, mas quando eu me inscrevi na Luminai, a primeira matéria que eu refiz foi Justiça de Deus. Porque eu sabia reproduzir o conceito. Eu só não entendi o que era Justiça de Deus. Mas, irmãos, eu refiz a matéria, fui ler 2 tipos de justiça de E.W. Kenyon, tudo quanto era versículo, eu fui reler da matéria. E aí um dia eu lendo, meditando, fui ler o texto lá da carta de João que fala, porque assim como Jesus é, nós somos nesse mundo. Irmãos, aí vem a revelação, vem a palavra rema, pá! Rapaz, isso é ser justiça de Deus, assim como Jesus é, eu sou. E aí aquilo parece que se abriu e tudo que eu tinha estudado começou a fazer sentido. À medida que a gente se aprofunda, irmãos, aquilo entra. Mas se eu não fosse atrás, irmãos, eu nunca ia ter essa consciência de justiça de Deus. Que hoje eu posso estar na presença do meu Pai, sem consciência de pecado, sem medo. Porque em Cristo nós somos justificados, irmãos. Pensa a gente com a mentalidade antiga. O vermezinho de Jacó. Isso é sério, irmãos, atrás da nossa vida. E sabe o que vai acontecer? Porque a gente não entende a palavra. Vem o passarinho e come, vem o maligno, ó, e toma. Isso é sério, irmãos. Aleluias. A segunda semente, que foi semeada em terreno pedregoso, é o que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria. Esse aqui foi um nível a mais. Ele ouviu justiça de Deus, ao contrário de mim. Ele recebeu imediatamente, recebeu com alegria, mas olha a sequência da palavra. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração. Chega angústia e perseguição por causa da palavra. E aí Jesus vai falar que ele vai abandonar. Seguir essa palavra e praticar essa palavra vai cobrar um preço da gente. Porque o diabo não brinca de ser diabo. O mundo não gosta da gente. E tem um holofote em cima da gente. Eu acho engraçado que eu nunca vi lá na minha operação e na minha empresa ninguém falar assim, nossa, você é um bandista, né? Nossa, você é da magia do reino natural, lá das plantinhas, né?
Nossa, você é da Wicca, né? Eu nunca vi. Sabe o que eu vejo? Nossa, Cássia, eu estava vendo seus stories. Você é crente, né? É só eu, irmãos. É só eu. Você é cristã, né? Eu falo, sou. Tem vergonha, está publicado? Mas sou. Mas, irmãos, o holofote é só em cima de mim, irmãos. Ninguém não está nem aí se a galera... Eu falo Umbanda aqui em Banda porque a gente tem uma forte, aqui em São Paulo, essa questão da religião de matriz africana, tá, irmão? E aí eu não vejo ninguém cobrar eles. E achei na minha operação. Confia. Eu faltei a aula de religião de matriz africana porque eu não queria aprender na faculdade. Eu tive ciências da religião. Eu faltei mesmo. É porque eles iam passar o vídeo lá dos trabalhos. Eu falei, me recuso para a faculdade para ver um vídeo de um rodante. Hoje eu sei até o que é rodante. Meus colegas de trabalho já me ensinaram, eu estou por dentro. Mas, irmãos, o holofote é só comigo. E quando eles estão falando das coisas, ninguém fala nada. Mas quando sou eu que falo, se fecha a cara, se cruza o braço e fala, eu não acredito nisso. Falo, tudo bem, eu acredito. Agora, se você tiver certo e eu errado, não tem problema. Agora, se eu tiver certo e você tiver errado, você está com um problema grande. Assim se termina com muito temor as conversas. Mas engraçado que quando o negócio está complicado, eu não vejo ninguém pedindo nada para o Pai de Santo, mas o povo me acha para pedir oração. Uma vida de prática na palavra, irmãos, e confia. Não é fácil. Ainda bem que existe graça. E a gente estudou sobre isso. O pastor deu quase 2 anos de leitura aí, de tempo 6. Não é, irmãos. Porque a galera pode explodir lá. Eu não posso explodir, não. Mas o bom testemunho, irmãos, tem me levado a lugares que eu nunca imaginei. Hoje mesmo eu fiquei constrangida. De tanto elogio. Foi até 3 horas da tarde. Aí a chefe da operação falou assim, menina, tu venceu o dia, porque não deu nem 3 horas da tarde, tu já recebeu mais de 4 elogios de todas as chefias. Falei, amém, obrigada, filha. E vou lhe falar uma coisa, eu não trabalho na minha área. Toda vez que minha chefe fala, Cássia, tu sabe o que é isso? Eu digo, não. Ela me explica. Eu já passei por situação que não tinha ninguém para me dizer o que fazer. E eu olhei para a tela e comecei. Robocorô, babababá, sorocorô, mamamamamamamá. E eu não estava nem para quem estava do lado. Se viesse me perguntar, ia ter uma aula sobre oração em línguas. Eu falo porque quem já viu um ambiente de PA sabe como é, né? Uma baia do lado da outra. Então, tem pessoas de todos os meus lados, atrás. Eu não estou nem aí, não, irmão. Porque enquanto ninguém tem resposta, nem a chefia que precisaria ter resposta não tem, o povo me abandona, daqui 1h30 passa alguém. Ô, Cássia, resolveu aquele negócio? Falei, resolvi. Como? Assim, assim. Como foi? Ah, minha amiga, direção do Espírito. Porque ninguém me deu. Quem deu foi ele. Irmãos, não tenha medo de falar que você foi guiado pelo Espírito. Isso pode, eu não sei nem o que eu estou fazendo, porque não era para entrar nesse assunto, mas a gente vai entrar. Seja guiado. Não tenha vergonha de abrir a boca onde você trabalha ou no meio da sua família para falar. Ainda mais se você tem consciência do testemunho que você dá. E eu não estou lhe cobrando perfeição, não, porque ninguém é perfeito. Eu já errei lá no trabalho, fica tranquilo. Mas não tenha vergonha de falar, irmãos. Isso pode abrir portas, porque as pessoas vão olhar e vão desejar ter o que você tem. Que espírito é esse, minha irmã? Aleluia, eu estou ocupada, irmãos. Diz que depois eu atendo, amém? Aleluia. Irmãos, a palavra é muito boa. A gente realmente, quando ouve, ainda mais no rema, né? Se deixa a gente dar carreira. Mas vai vir angústia, vai vir preocupação, o problema vai bater na sua porta, conta chega. Né? Os homens que eu digo aí, os sacerdotes do lar e as mulheres hoje em dia que acaba que tem que complementar a renda. Conta chega, irmãos. E conta é um negócio bom para tirar sono. É bom, irmão. Fuxi.
doença, enfermidade. A vida acontece, irmãos. É o quanto dessa palavra vai estar dentro que vai fazer a diferença. Essa semana eu tive um problema com um valor que eu recebo todo mês. E eu precisava abrir uma conta no banco que eu não tenho. E eu não sei por que esse banco negou a conta. Sendo que estava tudo. Eu fui conversar com o rapaz, com o assessor. Ele falou, Cássia, eu estou vendo. Falei, cara, fiz o contrato novo, vai dar ruim. Porque dia 10 vai chegar e eu não tenho conta no banco que eu tenho que ter. Irmãos, eu fui bombardeada a minha mente. Do tipo assim, e era pensamento que você acha até que é seu, porque vem na primeira pessoa. Deixa eu fazer um adendo que eu fiz com meus adolescentes domingo. Vocês sabem que nem todo pensamento que vem em primeira pessoa é de vocês, né? Aleluia! Quem não teve uns que fizeram cara de espanto. Nem todo pensamento que vem, nossa, eu não vou dar conta de fazer isso, é seu. Lembra que a Bíblia fala de seta que voa de dia e de noite? O diabo não tem acesso ao seu espírito se você nasceu de novo. Mas o campo de batalha dele é a sua mente. E aí começou a vir todo tipo de pensamento. Eita, bonita, vai chegar dia 10, você não vai ter como fazer as ofertas missionárias, nem abençoar os alunos do Rema. Bonito, vai atrasar. E por aí foi, uma enxurrada. Irmãos, eu só abria a boca e começava a rir onde eu estava. No ônibus, não importava. Pai, obrigada. Contas pagas, dinheiro chegando. Eu não, como vão me pagar, eu não sei. Mas o dinheiro vai chegar. No nível que quando deu o dia 10, eu não lembrei, do pânico. E aí o diabo já tinha, né? Eu tinha rebatido tanto que ele cansou de mandar pensamento. E quando foi o horário que era para cair, coincidiu de eu sair para o almoço. Aí vibrou o celular, eu fui olhar um alerta do Banco Inter e o valor lá. E eu dancei, nadinha, irmãos, eu já tinha me alegrado e celebrado. Fé, lembra, fé precisa fazer antes. Porque eu já sabia que o dinheiro ia chegar, eu só não sabia por qual conta ia vir. E o dinheiro chegou. Aí, uma hora depois, o cara lá, que ia fazer a transferência, falou assim, Cássia, deixa eu te avisar, como a conta lá ainda não abriu, o pessoal está tentando resolver, a gente fez o depósito excepcionalmente esse mês no Banco Inter, tudo bem? Eu quase falei, já sabia desde ontem, menino. Só não sabia que ia ser no Inter, mas que ia ser paga, eu sabia. Aí você fala, Cássia, como? Pela fé, irmãos. Porque a minha questão não era nem conta, porque conta antes do dia 10 já estava paga. A minha questão era as contas que ainda viriam depois do dia 10. Mas o que eu acho que mais me deu pirraça com o diabo foi a frase, você não vai poder fazer suas ofertas missionárias, nem as ofertas do Rema. Aí me doeu. Falei, mas eu vou fazer. Pode parecer besteira você pensar, Cássia, é oferta. Irmãos, para mim é compromisso. Se eu me comprometi em manter uma pessoa, eu vou manter ela, seja no campo, seja no Rema. Uma vez eu não tinha dinheiro para pagar a conta, irmãos. Mas o dinheiro que eu tinha dava para pagar a oferta. E, como eu disse, a oferta para mim é boleto das Casas Bahia, carnê das Casas Bahia. E o diabo falou, tu vai fazer o quê, Cássia? Dá para pagar essa conta e dá para fazer a oferta. Aí lembra o cuidado com as bases. Vou fazer uma pausa no testemunho para contar outra coisa. Outra coisa que eu faço todo ano para manutenção das minhas bases. Eu volto e sempre escuto ministrações que me trouxeram onde eu estou. Em que sentido? Ministros que são referências para mim. Quem são? Posso até falar aqui de púlpito, vocês conhecem. Eu maratono o irmão Bud. É meu gordinho preferido. O senhor também, olha no coração, mas é porque o senhor está vivo, eu sei que só vai emagrecer, vai ficar fitness. Mas meu gordinho preferido, maratona. Irmãos, até ministração para conferência de homens dele, eu já ouvi. Foi uma das melhores, eu cheguei a anotar, porque ele estava falando como os caras deviam ser esposo. Eu falei, menina, eu vou anotar isso, para me procurar isso no camarada. Gostei dos conselhos que ele deu para esses homens. Reforça as bases. Ele, Mama Jane, Silva Lima, Gilson Lima, Simon, Sâmia Rocha, Maneco, Pastor João Roberto, sou suspeita. Eu volto, irmãos.
Isso dá uma estrutura, convicção de ouvir as mesmas coisas. Lembra quando o pastor fala para a gente ter cuidado com quem escuta? A gente tem que ter cuidado com quem escuta. Então, uma vez no ano, eu faço esse meu memorial. Né? Alguns já partiram. Rosilon Lourenço. A gente precisa, irmãos. E aí, reforça a base. Aí, nesse dia, eu lembrei o quê? Do meu gordinho. Eu lembro que o apóstolo Bud, ministrando uma vez, ele falou assim, que eu não lembro quem era na época o financeiro da igreja, mas só tinha dinheiro para pagar uma conta e fazer a oferta missionária. Ele falou assim, pastor, a gente vai pagar a conta, né? Ele falou, não, irmão, paga, faz a oferta para o missionário, irmão. E disse que ele foi orar e mandou. E aí, irmãos, ele estava lá orando, disse que passou umas horas, voltou outro, todo aleluiado, que dinheiro tinha chegado para pagar as contas. Irmãos, na hora que eu lembrei disso, parece que o Espírito puxou assim na memória. Falei, rapaz, eu vou ofertar. Corri lá, não ri de mim, tá? Fui lá fazer um depósito bancário no caixa eletrônico, nem peguei fila. Nessa época ainda. E aí fiz, irmãos. Fui-me embora. Mas deixa eu lhe dizer, eu recebi um valor da minha empresa que até hoje eu não sei do que foi que eles me pagaram. Porque não tinha nada para eles me pagar, mas dinheiro entrou. Eu nunca fui no RH saber. Mas diz meu chefe que pode ser que seja alguma participação de lucros que eu recebi. Mas assim, irmãos, ninguém do meu setor recebeu, a empresa pagou só a mim. E dinheiro chegou para pagar a conta, irmãos. Aleluia! Mas eu acho que foi mesmo, porque depois a galera recebeu e eu não. Então, por algum motivo, me pagaram antes. Cássia, por quê? Só tu recebeu antes. Irmãos, não sei, mas chegou na hora que eu precisava participação no lucros. Entendeu? Votorantim, um abraço. Pagar na hora certa. Irmãos, Deus nunca vai te deixar, irmãos. Nunca. Se você for fiel à prática da palavra, se você se mantém em fé, irmãos, vai acontecer. Não, a palavra, eu digo isso, ela só não se cumpre quando você não crê nela. Como assim, Cássia? Tem como você praticar a palavra sem crer? Pense, eu vim aqui, vou pegar esse aqui. Isso aqui é oferta para ministro. Aí pensa, de vez em quando eu acho bonito, ó, o pessoal se levanta, bota um envelopinho preto, vou fazer também, ficar bem na fita com o ministro, né? Quem vai pregar hoje? Vixe, é o pastorzão. Você praticou a palavra. Da forma errada, da forma errada. Isso vai ter retorno? Não. O pastor vai virar comida, sei lá, uma gasolina. Mas para você, não vai ter valor, irmãos. Porque recebeu, mas não entendeu a palavra. Não pratique sem entendimento, irmãos. E é por isso que a gente precisa ruminar, até aquilo realmente entrar no nosso espírito. E a gente fazer com entendimento a palavra. Aleluia! Vamos para o próximo solo? O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Preocupação. Preocupação é um negócio que acaba com as nossas bases. Você já orou com preocupação? Quem já orou aqui com preocupação? Quem já teve um pai e uma mãe que está lá no hospital morrendo, você recebe a notícia em casa e dá mais vontade de chorar do que orar? Eu já passei por isso. Eu até chorei, irmãos. Admito que eu chorei na hora. Mas aí me levantei com a palavra. O problema não é chorar, irmãos. O problema quando a preocupação vem é o que sai dentro da gente. E se talvez você não tenha aquilo muito sólido em você, é uma boa oportunidade para ir para dentro do seu quarto e buscar na palavra. Meditar. Ruminar. Eu estava me lembrando essa tarde de um testemunho, eu não vou lembrar o livro, do irmão Reagan que tem esse testemunho, que ele fala que a esposa liga, ele estava viajando, ministrando, a esposa liga, porque o menino tinha ficado doente.
E aí ele ia ministrar, ele falou, quando eu voltar, eu te ligo. Ele foi ministrar. E ele foi, irmãos, e voltou. Só que ele não ligou para a esposa. Ele disse que ele pegou a palavra, a Bíblia, e foi. Foi folheando todos os versículos que ele tinha de cura na Bíblia. E ele foi folheando, tirou um tempo de meditação, de oração, e começou a orar em outras línguas. E aí ele ligou para a esposa dele. Ela falou, lembrei, o menino estava internado. Era para saber se operava, era um negócio assim. E ele ligou para ela, porque ele tinha que dar o retorno para ela. E aí ele liga para ela, e ele fala assim, não vai precisar operar ele. Eu acabei de orar e eu dei uma ordem no reino do Espírito. E ele não vai precisar da cirurgia. E foi isso. Ela voltou para o quarto. O médico passou. E o menino teve melhor e saiu. Quando a preocupação vem, porque todo mundo vai passar por circunstâncias. Se você não passa, irmãos, você não mora em São Paulo. Ontem eu estava no nível de cansaço que eu li 008 e era 030. Quando virou aqui na rua da igreja, eu falei, peguei por engano 03. Chega na minha casa. Quando não virou na Idelbrando, que eu já estava terminando essa rua, eu falei, irmão, era um cara aqui da congregação, irmão, que ônibus é esse? Ele olhou para mim e falou 030. Eu só apertei e falei, deu bom, Senhor. Circunstância chega para todo mundo. A gente tem um ritmo de vida agitado. Problema brota. Problema a gente não tem, problema brota, irmãos. A questão é, quando perseguição chegar, quando a tribulação chegar, qual vai ser o nosso posicionamento? Vai ser se desesperar? Vai ser chorar? E nada contra pedir oração, tá? A gente tem um grupo aqui do Conectadas que é hiper mega power ativo. A gente ora por gente que a gente nem conhece. É amigo nosso, a gente bota lá no grupo. O povo dessa cidade é coberto em oração, irmãos. Eles aqui não sabem, mas eles são. Mas, irmãos, o que é que você vai fazer? Já reparou que às vezes a gente pede conselho para todo mundo, a gente fala com todo mundo e volta a falar. Nada contra pedir conselho, irmãos. Até eu, às vezes, marco audiência com pastor, com pessoas, né, mais experientes que eu. Nada contra. A questão é, qual é a nossa primeira reação diante de um problema? É desesperar? É ficar preso no pensamento? Por que eu comecei o culto falando para você? Você já parou seu dia para vir na igreja. Traz sua mente cativa. Traz sua mente para esse ambiente. Porque, irmãos, eu corri em casa para comer alguma coisa. Mas talvez você não teve esse privilégio. Então, talvez você já está pensando assim, será que a Mazinha esquentou o que hoje? Será que é um bauruzinho? Talvez você está assim. Aí, quando vier, você fala assim, em nome de Jesus, mente volte cativa. Eu vou focar na palavra. Depois você vê com arroz. Aleluia! O que é que passa, irmãos? Porque eu já fui do time do chorar, do desesperar, do correr, fazer qualquer coisa. Eu só não fazia uma coisa. Parava para orar. Eu só não fechava a porta do meu quarto e começava eu só não fazia isso. Mas o dia que eu comecei a fazer, eu não descobri que irmão Reiga, Kenneth Copeland, Nesse do Freire, esse povo que pregava a palavra em relação a isso, não estava certo. Errada estava eu que não praticava, irmãos. De repente, soluções começaram a chegar. De repente, irmãos, não é nem nada difícil, é só voltar para o fundamento. Relembrar o que um dia você foi afogueado. O pastor Felipe sempre dá esse exemplo, porque ele era diretor de Rema. Ele sempre conta como os alunos eram afogueados. Era 3 dias de Rema, né? 2 de culto. Terça e quinta, geralmente, o Verbo da Vida tem culto. Sábado, domingo, né? Culto de jovens. Domingo, culto principal. Pastor diz que ainda ia no culto da manhã e da noite. Pastor era o quê? Herói.
E aí aquele afogueado. E aí, de repente, você já não tem mais a semana preenchida pela palavra. É culto terça, culto quinta. Eu já não sou mais jovem, então não vou no culto dos jovens. Eu vou até esse sábado, porque o ministro é de fora, mas não vou mais no culto de jovem, não. Eu sei que vocês vão vir só porque o ministro é de fora, não é não, Renan? Eu sei, a gente não se ofende não, viu? A gente ama vocês. E domingo, mas aí de repente você... cara, eu venho de uma pegada, vou dar uma descansada. Não precisa esse negócio também de palavra todo dia, não precisa oração todo dia. E aí você vai fazendo assim, ó. Aí a bateria, lembra que toda bateria a gente tem celular, né? Toda bateria ela vai diminuindo. E bateria precisa de quê? Carga. Se você não dá carga com palavra, com uma vida de devocional em palavra, em oração em outras línguas, irmãos. Se você não é batizado em outras línguas, meu amigo, está precisando urgente. Nós faz até apelo aqui no fim do culto para você hoje à noite. Saia daqui sem estar batizado, não. Sem ser batizado com o Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas. Não saia daqui hoje. Porque, irmãos, pense um tempo perdido da minha vida. Eu até fui batizada, mas como eu não tinha feito rema ainda, né, eu achava que tinha que vir aquela presença, a unção. Eu olho para trás, depois que eu fiz o rema, eu falei, meu irmão, perdi tantos anos na minha vida. Seja intencional, irmãos. O Espírito Santo me trouxe uma nota aqui clara de pessoas nesse lugar que estão procurando resposta há tempos. Consultaram várias pessoas, menos ele. Eu vou olhar até para o chão, que eu não sei quem é, eu olho para alguém, a pessoa pensa que é ela. Eu não sei quem é. Mas não é só uma pessoa, é mais de uma pessoa. Já procurou resposta, já se perguntou por que a palavra não funciona para ele, mas funciona para o fulaninho, para o Zezinho. E não é coisa simples, não. São coisas sérias que você tem buscado resposta. Já teve até gabinete pastoral, algumas delas. O Espírito Santo está sendo claro comigo. Cássia, só eu não fui consultado. Irmão, consulta, irmão. Eu não sei quem é, mas consulta. Porque o Espírito Santo é a pessoa que sonda a mente do próprio Deus. Não existe nada escondido nem invisível para ele. Eu não sei o que é, mas ele pode te revelar. Mergulha no tempo de busca. Mas sabe por que muitas vezes a gente não busca? A gente não busca porque gasta tempo. Não vou nem usar esse negócio de gasto, que gasto dá uma conotação negativa, né? Demanda tempo. Ficou melhor, pastor? Gastar ficou feio, né? Demanda tempo, irmãos. E aí, na rotina, menino, cachorrinho, quem tem cachorro, as contas para pagar. Se eu trabalho 9 horas por dia, eu também, irmãos. É por isso que eu acordo mais cedo, para conseguir ter algum tempo de oração, antes de fazer qualquer outra coisa. É por isso que eu faço devocional dentro do ônibus. Eu vou no ônibus lendo a Bíblia. Um amigo meu descobriu o ônibus que eu ia do trabalho, começou aí, eu virei para ele, abri a Bíblia, meu momento de leitura bíblica. É porque é o tempo que eu tenho. Aí um enviado atribulado ainda vai atrapalhar meu devocional. Eu falei, vai nada. Nós conversamos lá na empresa, quando a gente descer. Irmãos, quantos tempos incríveis eu já tive. Quanto tempo incrível eu já tive, eu corrigi esse S, dentro do 008. Indo para o meu serviço. Aquele ônibus, irmãos, toda vez que eu entro, quando chega na estação, que é quando eu consigo sentar aqui na estação, eu sento, irmãos, quando eu abro a palavra, que eu começo a mergulhar, até a atmosfera do ônibus muda. Quantas conversas maravilhosas eu já tive, até a empresa com o Espírito Santo. De chegar ao meu ponto, eu falo, cara, eu queria continuar nesse ônibus, mas tem que trabalhar. Demanda tempo, mas se a gente não parar, a vida, escuta o que eu estou falando, a vida vai te parar. Porque o diabo não brinca de ser diabo. E um crente que não tem uma vida de busca, de manutenção, de prática da palavra, vida de oração, o diabo nem tem muito trabalho com ele.
Pense num ser humano fácil de derrubar. Não tem base, irmãos. Às vezes o que tem é o que ouve no domingo. Quando recebe muito na semana, vem no cu de quinta. E aí essa semana vai vir quinta, sexta, domingo, vai ter café de homens, né? Meu Deus, vai ser a melhor semana dessa pessoa, se for homem, né? 4 dias na igreja. Todo dia pode ser incrível, irmãos. Todo dia com Deus pode ser um dia incrível. Todo dia, irmãos. Não importa se é dentro de um ônibus, de um trem, de um carro. Eu já tive tempos com Deus dentro de um carro. Na Belém, Brasília, de eu ter que parar de adorar, porque eu não conseguia ficar com o olho aberto, eu não conseguia manter o braço firme no volante. Eu falei, meu irmão, ou eu vou parar no acostamento, ou eu vou dar uma diminuída. Das vezes eu ter que, na primeira cidade, parar num posto e dar uma encostada para dar uma desacelerada e continuar. Eu falei, Espírito Santo, vamos dar um tempo, mais light. Qualquer lugar é lugar, irmão. Só que se você não começa, você nunca vai desenvolver essa vida. Talvez 5 minutos você vai pensar assim, uau, parece aquele dia lá no culto de quinta, que a menina ministra. Ei. Aí você, uau, passou 1 hora, e vai olhar 5 minutos de relógio. Eu falo que eu comecei assim. Momentos de céu na terra. Quando eu olhava, irmão, 5 minutos. E aí foi aumentando para 10, 15, meia hora, 1. E aí você vai desenvolvendo. Quer ver um conselho que a gente recebe muito? De ministro, professor, e ninguém fala na hora porque aqui ninguém me responde. Mas depois, em off, conversando, todo mundo fala, principalmente mulher tem dificuldade. Oração em outras línguas durante o dia. Tá lavando louça, arrumando casa, orar. Mulher, obrigada pelas mulheres que concordaram comigo, para não deixar eu passar de mentirosa. Que a nossa mente é os meninos, roupa para lavar, as contas para pagar, o serviço, culto do conectadas, a mente está assim. Irmãos, vai ser um exercício. Eita, menina, olha. Eita, amanhã não vai dar tempo disso, porque vou levar a menina para a escola, e aí já foi. Aí você faz o quê? Em nome de Jesus, mente, eu te trago cativa. Eita, meu Deus, apitou a máquina, deixa eu ir lá tirar a roupa. É assim mesmo, irmão. Começa difícil, depois melhora. Se você tem dificuldade no seco, liga lá um louvorzinho. Bota o worship aí dos meninos, entendeu? Bota lá, ó, Yeshu. Aí você começa. Eu, particularmente, eu gosto, acho mais fácil. Mas se não tiver também, lá no serviço não tem, eu consigo sem. Você vai indo. Chegar a um ponto, você vai ficar afiado. Você vai estar apitou a máquina, você já vai no automático tirar, sem precisar pensar, eita, roupa na máquina. Mas isso é o quê? Uma vida de prática. Aleluia. Estou falando aleluia, que estou vendo os rostos, eu sei que vocês estão cansados. Se tiver com sono, pode ir lá para o fundo, eu não me incomodo não, viu? Se você não for atrapalhar seu sono, tem café também. Só não dispersa. Porque eu sei que é o tipo de palavra que o diabo ama roubar da gente. Mas eu sei que você não vai deixar. Aleluia. Porque eu sei que o seu solo é o solo do 23. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ela dá fruto e produz a 100, a 60, a 30 por 1. Que a ouve e a compreende. Muitas vezes, irmãos, a gente não vai ouvir e não vai compreender de primeira. A gente vai precisar. Irmão Reagan, irmãos, que leu a Bíblia, se não me engano, tem um livro que ele fala que ele leu 150 vezes. E ele falou que ele estava lendo um versículo e ele nunca tinha reparado que o versículo falava aquilo. Aí eu pensei na hora, meu irmão, se o camarada que leu 150 reparou uma coisa que não tinha reparado, imagine a gente. A gente precisa, irmãos, e à medida que a gente lê, aquela palavra vai tomando vida, irmãos. Vai tomando vida. À medida que você desenvolve uma vida de comunhão com o Espírito Santo,
Você vai estar igual a gente começou aqui. A Ju começou aqui, só estava tocando. A Ju não tinha cantado. Ju, nada. Só estava os meninos tocando. Eu estava ali quietinha, irmãos. Estava esperando começar. Eu falei, essa eu conheço. E eu gosto que só da primeira música. Eu ali esperando os meninos entrar para cantar. E aí, do nada, o Espírito Santo. Você sabe que eu te amo? Aí eu, eita. Foi pega desprevenida. E ele começou, irmãos. E eu sabia que ela ia cantar Yeshua, porque eu vi ela ensaiando. Eu falei, era o momento que eu ia me declarar para o Senhor. E aí, do nada, irmãos, ele começou. Consciência, irmãos, de você estar andando na rua, passar por uma pessoa. E a pessoa está só sentada na calçada. E na hora que você passa, nem cumprimenta, você só passa. O Espírito Santo fala, volta, porque ela está com uma corda dentro de casa, preparada para se enforcar. E você volta, irmãos. De você sair na rua. Eu lembro que uma vez fui levar uma amiga na rua, ela falou, Cássia, onde compro sandália aqui? Eu preciso de uma sandália. Ela era de fora, ia ministrar. Eu falei, vamos na rua, eu te levo. E a gente andando, e toda loja de sapato, ela falava, vamos entrar aqui? Eu, não, vamos entrar não. E aí, lá para a quinta loja, ela se irritou comigo, falou, tu não vai me levar numa loja, Cássia? Eu falei, não é nenhuma dessas. Tu tem uma loja específica? Eu falei, não. E o que é isso? Eu não vou comprar minha sandália lá. Não sei explicar, só anda. Eu vou saber quando for a loja de entrar. E aí, a gente andando, eu olhei uma loja, falei, é aquela, vamos entrar naquela loja. É lá, tu gosta dessa loja? Eu falei, não sei não, mas o Espírito Santo mandou nós entrar nela, nós vamos entrar. E a gente entrou, irmãos. E chegou uma moça, começou a atender a gente. E na hora que ela foi provar, irmãs, ela teve uma dificuldade para abotoar, eu fui ajudar. Aí ela fez assim, me travou. E aí a menina, deixa eu ajudar a senhora. Na hora que a menina abaixou, ela pegou assim na menina, falou assim, Deus está me mostrando. Irmão, começou. Eu só vi a menina chorando, a menina chorando, a menina chorando. E reconciliação numa compra de sandália. Mas isso demanda, irmãos, tempo de comunhão. Senão a gente só vai ouvir testemunho. E vai ser só ouvir. E uma coisa que eu tenho com Deus é que isso aqui para mim, se for só para subir aqui para ministrar, ou se for só para abrir para me ler em casa, eu não quero não, irmãos. Eu acho maravilhoso ler livros, eu acho maravilhoso ler os testemunhos do irmão Reagan, ouvir os testemunhos de vocês. Mas eu quero viver. Porque a vida que eu fui chamada para viver foi essa, irmãos. Não foi de ouvir, foi de provar. Provar e ver de que o Senhor é bom. Provar demanda comer, degustar, se deliciar, irmãos. O Ministério de Música pode subir. Demanda isso, irmãos. A gente foi chamado para isso. Se você não tem se deleitado em Deus, irmãos, se você não tem vivido uma vida de fé satisfatória, provando as bênçãos que já estão disponíveis para a gente, irmãos, tem alguma coisa precisando ser ajustada. Ajusta essa noite, irmãos. A gente vai ter uma chance. Fica tranquilo. Hoje eu não vou fazer apelo nenhum nessa igreja. Mas é uma noite de ajustes. A gente precisa ajustar, irmãos, aquilo que precisa ser ajustado, alinhar, voltar às primeiras obras. Talvez eu falei tanta coisa aqui hoje à noite, e você pensou assim, Cássia, eu já fui assim. Eu já fui afogueada. Eu já fui, Cássia. Você não tem noção do que eu já fiz, o que eu já vivi. Que bom, irmãos. Depois você me conta. Mas eu quero saber o que você está vivendo agora. Porque o hoje passa. E aí ele se torna passado. E ninguém vive de testemunho passado. O testemunho ele é um memorial, irmãos. E glória a Deus. Mas se a gente está vivendo só de memorial, tem alguma coisa errada. Eu não volto às minhas raízes verbianas, como eu falei aqui. Porque eu acho legal ouvir os testemunhos do irmão Bud. Apóstolo Bud. É porque quando eu ouço, irmão, um caminhoneiro, como o Jean contou pra gente, um caipira, caminhoneiro, e eu tive avô caminhoneiro, eu sei do que ele está falando. Fazer o que ele fez, viver o que ele viveu. Como,
irmãos, o sim daquele homem impactou as nossas vidas. Como a gente foi alcançado, irmãos. Isso me estimula. Me estimula a viver a mesma vida de fé, irmãos, de renúncia. Fica de pé para você não dormir, porque a música não vai ajudar. Fica de pé só para você não dormir. Eu prometo que a gente está acabando. Essa vida, irmãos, é pra gente. Uma vida de provar a graça num nível que a gente nunca provou, irmãos. Lembra da raiz que só estava tocando, que eu mostrei na foto? Possa ser que quando eu molhei a terra, ela triscou na água. Mas ela não absorveu o que ela precisava. Chegou o tempo de acabar, irmãos. A ida no culto. Que afoguei a gente. Que a cadeira tem que ser arrastada. Que se dá carreira, irmãos. Você sai daqui, uau, é hoje. Mas que no outro dia, a gente acorda, toma um banho, escova os dentes, toma café e vai para o trabalho. E é só mais um dia como qualquer outro. Lembra que nós somos um espírito. E a gente precisa fortalecer esse espírito. Porque se a gente não alimenta esse espírito, irmãos, no dia, eu te garanto que a tua alma e o teu corpo vai ser alimentado. Porque você vai dar comida para o seu corpo. E você tem sentimentos e emoções, irmãos. As coisas vão acontecer. Lembra que a gente leu as preocupações, os cuidados com esse mundo, perseguições. Vai acontecer. E porque você não alimentou o seu espírito, a sua alma vai pender o quê? Pro natural. Nunca esqueça que você é um ser espiritual. Você é a imagem e semelhança de um Deus que é espiritual. E é sobrenatural. Chegou um tempo da gente parar de viver de natural, irmãos. E eu sei que eles dizem que o povo da fé é um povo que nega a realidade. Irmãos, isso é uma crítica sem entender o que é a fé verdadeira. Porque eu nunca vi fé negar a realidade. Eu vejo Abraão olhando para si e falando: eu sou velho, meu corpo está amortecido, a minha esposa está igual e pior, ela é estéril. Mas sabe o que a fé faz? A palavra fala que ele creu, irmãos, contra a esperança. Ele creu que aquele que deu a palavra era digno de confiança. Quando ele já estava com a promessa, irmãos, pensa você com a sua promessa. Promessa linda, brincando, correndo. E aquele que te deu a promessa fala assim: sacrifica para mim. Aí você pega o menino sem contar para a mãe, né? Para a mãe não ser as pessoas que talvez hoje falariam: você está negando a realidade. Você está vivendo num mundo paralelo. Você não tem olho para ver? Mas Abraão tinha, irmãos. Ele pega o menino, ele pega 2 servos, tudo que era necessário para o holocausto, e chega ao pé do monte. E quem não precisava estar lá não iria. E ele fala: fica aqui que eu e o menino vamos sacrificar e a gente volta. Isso é fé, irmãos. Fé é olhar para a realidade, mas crer. Eu não sei como Deus vai fazer, mas ele disse que esse menino ia ser a minha descendência. E dele viria uma descendência numerosa. Como vai ser? Não é com a gente, irmãos. O maior problema da gente é que a gente está pensando como vai ser. E Deus não está te perguntando como vai ser. Deus está te mandando só crer. Quantas coisas você tem recebido? Palavras para declarar e não tem feito. Quantas? Quantas visões, sonhos
Deus já te deu. E você não está trazendo a existência com a sua voz. Porque fé fala, irmãos. Fé fala, irmãos. Fé fala. Aleluias. Essa noite é uma noite de restauração de raízes. Eu vejo especificamente como se fôssemos raízes. E algumas pessoas estão com algumas raízes boas, mas tem algumas que estão danificadas. E é uma noite de restauração, onde o Espírito Santo quer vir com cuidado, irmãos, como um habilidoso jardineiro, para trazer cuidado. Talvez como a minha planta, hoje ele vai precisar cavar a terra, volver a terra, para poder até mesmo te reenxertar. Porque estava tão raso que você não estava recebendo o nutriente adequado. Aleluias. Aleluias. Eu vou te dar um momento, eu vou pedir para o louvor seguir. E eu quero te dar, irmãos, um momento. Se você quiser ajoelhar, ficar em pé, mas eu quero que você se avalie. Faça uma autorreflexão sua. Pergunte ao Espírito Santo quais são as raízes e as bases que precisa de cuidar dessa noite.